Bora ver para as últimas informações do Corinthians. Eu separei aqui dois cortes para vocês. O primeiro da ESPN. E logo na sequência também o pessoal da Opinião Placar, trazendo os bastidores agitados do Timão. Mano, a cada dia que mexe nesse vespeiro aí, mais sujeira aparece. Agora é mais aí do Augusto Melo, André Sanches. Bola que a gente quer saber nada, né, por enquanto, né? Mas vai ter um treino aberto hoje, então a gente vai trazer mais vídeos sobre isso. Deixa o seu like, comenta aí após o vídeo o que você achou dessas informações em Coringão. Complicado, hein, mano? Na moral, quanto não voltar, pelo menos umas vitórias aí pra gente poder ter um pouco de paz, um pouco de alívio durante alguns dias. É isso aí. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas ó, daqui a pouquinho vai ter treino aberto aqui. Até esquisito, né? A gente falar bem essa palavra depois de tudo que aconteceu essa semana em termos de notícias, né? Mas o Corinthians já estava planejando abrir esse treino antes de retornar à temporada, né? O Corinthians volta a jogar nesse próximo domingo no Campeonato Brasileiro. Falar de campo tá até tranquilo nesse momento, tem poucas questões de retornos, enfim, aliás, de perdas, né? De departamento médico conseguiu esvaziar, com exceção do Yuri Alberto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas ontem foi um dia muito agitado por aqui, né? Caso do Memphis resolvido, depois de ele não ter aparecido na quarta-feira, o Corinthians conversou com ele na quinta, entendeu os motivos dos bastidores do que circula, que é a questão dos atrasos de salário, apesar de terem sido quitados, isso realmente tem incomodado, né, o Memphis, essa questão de atrasos financeiros do Corinthians, mas foi resolvido internamente. O Corinthians não abriu esse motivo, o Memphis conversou com o elenco, pediu desculpas ao elenco e também definiram ali uma forma de punição financeira, mas não é considerada multa de salário, enfim, é diferente o que eles fizeram de acordo e também o que eles nos abriram, é claro. Falando... Mano, que moral que o Corinthians tem pra multar o Memphis, né? Tá devendo um cara aí 4,5 milhões da premiação do Paulista, mais uma parte da imagem. Mano, que moral, é só pra fachada mesmo, falar que multou, né? Porque não tem moral nenhuma, cara. Imagina a cara do Fabinho Soldado, do Osmar Stabile. O Dorival, no entanto, né? Não tem culpa. Então, na moral, cara. E agora, pessoal, vou ter que fazer esses cortezinhos aqui, essas pausas para falar um pouco, pra não deixar o vídeo rolando. Agora, são regras da plataforma. Então, de vez em quando a gente vai ter essas pausas aí. Mas o que importa mesmo é a informação, é o que os cortes que eu faço aqui trazem do Corinthians, hein? Então é isso aí, bora. Agora sobre essa questão de caso de polícia, né? Ontem a gente teve novidades no caso da Vaidbet. O Ministério Público agora denunciou, além do ex-presidente Augusto Melo, mais 5 indiciados pelo inquérito da Polícia Federal. Vou tentar traduzir isso para quem está em casa e também tem um pouco de dificuldade com linguagem jurídica. A Polícia Federal fez o inquérito e ali ela indica indiciados, né? Que no caso são suspeitos, segundo a Polícia Federal, não, a Polícia Civil, perdão. Ela fez esse inquérito e aí ela indica esses suspeitos e aí o Ministério Público que faz uma denúncia formal à Justiça. Se a Justiça acatasse, o juiz acatasse essa denúncia, aí de fato esses indiciados e denunciados pelo Ministério Público viram réus do caso e aí começa um processo penal. A defesa do Augusto Melo já tinha agido no começo do dia, pedindo, né, fez uma petição à Polícia Civil, no caso ao processo, para que esse caso fosse julgado pela Polícia Federal, porque a defesa entende que o Augusto Melo é inocente e que se trata de um fluxo internacional quando a gente fala do contrato da Vaidbet, que por isso deveria ser investigado pela Polícia Federal. Então essa foi uma das estratégias de defesa nesse momento com Augusto e além de também expedir uma liminar de rejeição ao pedido, à denúncia do Ministério Público. Tentei deixar um pouquinho mais fácil de entender, mas realmente é complicado. Quem cuidou desse caso inicialmente foi a Polícia Civil, agora virou coisa do Ministério Público para a Justiça e aí a defesa do Augusto pediu para que a Polícia Federal tome conta do caso, amigos. Sei não, hein? Mano, tá muito estranho esse negócio do Augusto aí. Pra mim, ele vai rodar. Ele, mas o cara, cada dia que mexe nesse negócio aí aparece mais, cara. Ontem apareceu um cara lá que pediu, falou que foi o que faz a ponte entre o Corinthians a patrocinadora. Na moral, cara, cada dia que mexe sai intermediário, né, que fala. Então, mano, daqui uns meses o Augustinho pode estar preso, hein? E ele fazendo campanha direto no clube lá, churrasquinho quase todo dia, pra tentar pegar os sócios pro lado dele. Então, na moral, cara, Augusto não dá não. Não dá não, tá muito sujo. E o cara nem pra renunciar, né? Teve que ser afastado do impeachment aí pra poder sair um pouco do Corinthians. Mesmo assim, o cara tá lá todo dia. Então, mano, daqui uns meses a gente vai ver o Augustinho preso, hein? Liga só, hein? Numa linguagem popular, o negócio tá feio.
o bicho pegou, o negócio tá feio. Para complementar com a Vitória, tem também o caso do cartão de crédito corporativo com o uso lá do André Sanches, alguns anos atrás. Não é isso, Vitória? Informações em relação a isso. Diga, por favor. É isso, em 2020, né, essa fatura que acabou vazando nas redes sociais teria sido de dezembro de 2020 para janeiro de 2021, então é uma fatura que tinha ali um gasto pessoal no cartão corporativo e que não teria sido cobrado do André Sanches na época. Eu mesma conversei com ele ontem, ele disse que ele assumiu que realmente esses gastos são dele, ele não sabia se aquela fatura era real ou não, porque ele disse que na época não lhe foi passado essa questão realmente dos gastos pessoais. Então ele diz que foi um erro de não ter sido passado para ele, mas que ele já vai, segundo ele, já vai depositar com as correções. Foi um erro, né? Engraçado, né? O cartão corporativo, o pessoal dele era o mesmo do Corinthians, né? A mesma senha, tudo, né? Imagina quando ele viu a fatura do cartão. Nossa, esqueceram de cobrar aqui os 10 mil reais que eu gastei no Réveillon. Engraçado, é muito cara de pau, cara. É lógico que ele sabia disso daí, mano. É muito cara de pau, cara. Se ninguém falasse nada, se ninguém descobrisse esses print aí, ia ficar por isso mesmo, né? O cara é muito esperto, é muito malandro, mano. Na moral, cara. Ó, o cara que tá dentro do Corinthians. E pelo que eu vi aqui, o Romeu Tuma Júnior tá caladinho, tá em silêncio, não quer nem tocar no assunto. Engraçado, né? Muito engraçado isso daí, na moral. Monetárias também, né? Porque a gente está falando de 2020 para 2025. Ele até postou uma nota nas redes sociais, mas enfim, ele mesmo disse, palavras deles na nota, que estão tentando vasculhar questões da administração dele nesse momento. Até perguntei se ele queria conversar com a gente, ele disse assim que só depois do dia 9, quando vai ter a Assembleia, né? E aí a gente vai ver muita mudança por aqui no Corinthians também. Mas quer dizer que só agora então que ele resolveu que vai pagar para ele? Agora que veio à tona. Agora que veio à tona, que descobriram. Aí... É mesmo? Tô devendo? Ah, não, aí eu pago, tranquilo. Mas o Andrés também não se atenta à gravidade que isso tem do ponto de vista moral. Independentemente da quantia, um presidente que usa cartão corporativo do clube para gastos pessoais não sabe a dimensão que isso tem. Porque significa, na melhor das hipóteses, péssima gestão. Um dirigente que não sabe separar os seus gastos dos gastos do clube. E, indo mais longe, isso daí ele pode ser até indiciado pelo clube por corrupção. Então, tratar isso como, não, olha, eu não vi, desculpa ali, vou devolver, para mim, o grupo do Andrés, né, se chama Renovação e Transparência, que ficou 16 anos no Corinthians. Não tem nada de transparência nisso. E muito menos de renovação. Não tem nada de transparência nem de renovação, porque de renovação. O que esse grupo agregou ao Corinthians em termos de rejuvenescimento ou renovação dos quadros políticos, de melhora, de gente com capacidade de gestão? Zero. E assim, cara, descobriram só do Andrés, mas imagine dos outros presidentes, de outras pessoas que têm acesso a esse cartão corporativo, que é um cartão do clube. Cara, acho que 10 mil é só a pontinha do iceberg ali, deve ter muito mais, cara. Esses dias aí vazou um negócio da pizza lá do Augusto de 40 mil, não sei se foi no cartão corporativo, acho que foi no cartão corporativo. Então, cara, mano, muita coisa aí vai ser descoberta ainda. E o Andrés falou que vai dar 20 mil, que vai corrigir, não sei o que lá. Eu tinha até pensado antes, deu uma informação errada, pensei que era 400 mil reais, 10 mil. Mano, que fosse R$ 1, cara, gastou na conta do clube, tá errado, pra uso pessoal, tá errado. Então o cara tem que pagar. E cadê o seu Romeu Tuma Júnior aí, né? Se fosse o Augusto Melo, não defendendo o Augusto Melo, pra mim ele tem que estar fora do Corinthians. Mano, tá muito sujo, mas quando foi Augusto Melo, foi muito rápido. Agora, com o Andrés, os caras ficam caladinho ali, só, né, na moita. Não, inacreditável o Corinthians, cara. Inacreditável isso daí. O Duílio era mais jovem, mas a mentalidade era toda da época do Andrés. De transparência, muito pouco, porque o Corinthians foi prometido reduzir a dívida e a dívida aumentou. Então, fica muito clara essa situação e até essa coincidência, né, prof? Na mesma semana a gente ter notícia da antiga gestão e da gestão atual, que já foi afastado do Augusto Melo, que o problema do Corinthians não é de um grupo político ou outro, é de uma política completamente contaminada por péssimos quadros. Maus quadros que fazem com que o Corinthians esteja mais no noticiário
policial do que no esportivo. Desculpa que eu preciso liberar a Vitória Leite, senão ela não consegue entrar no treino que abre daqui a pouco. Então, obrigado, Vitória, bom trabalho por aí, boa continuidade de trabalho. Para nós, amigos, um beijo para vocês. A gente vai estar acompanhando, então fica o convite para o Fã de Esporte continuar na nossa grade aqui na nossa programação, que já também tem Sport Center para a gente falar mais de Corinthians. Beijo para vocês, amigos. É isso, um beijo para Vitória, daqui a pouco ela volta também no Sport Center, como ela mesma colocou. Continuando aqui, Breler, professor, Mari, olha, eu vou resumir, é uma vergonha, esse negócio do cartão corporativo aí do Andrés é uma vergonha, não tem nem o que dizer mais, ou não? E é a ponta de um iceberg em relação a uma coisa que a gente já debate muito aqui. O Breler falou assim, não tem a noção, não sabe. Tem, mas subestima. Então, a questão é ética e moral. O Corinthians vive uma crise ética, uma crise moral. Do lado que você olhar... E na época da presidência do André Sanches, esse negócio de internet, de questionar, não era tão forte como agora, cara, depois da pandemia. Na minha opinião, tá muito mais forte. Então, se o mandato do Andrés fosse nessa época, ele estaria ferrado, na moral, cara. Por descobrir aí quase 6 anos depois, 7 anos. E, mano, se esses caras fazem isso com cartão corporativo, o que esses caras não fazem ali com negociação do jogador da base, né? Um favorzinho aqui, favorzinho ali, uma comissão aqui, uma comissão ali. Porque, se vocês não sabem, o presidente não recebe nada. Engraçado, né? Os caras trabalham de graça, né? Por amor ao Corinthians, na moral. Tem problemas de como enxergar a vida. De todas as chapas. De vida, de todas as chapas, de todas as pessoas envolvidas. Parece um buraco sem fundo nesse sentido, porque vai apelar para quem? Que os conselheiros, que o conselho deliberativo, todo mundo passa por cima de coisas moralmente contestáveis. Então não é um negócio do devo, não nego, pago, quando puder vou lá, cubro. A gente sabe que o Andrés tem poder aquisitivo para cobrir qualquer dessas coisas aí. A questão é por que se faz isso, como se subestima. E são anos enxergando a vida desse jeito. E tratando o Corinthians como se fosse uma vendinha da esquina, né, prof? Você, misturei aqui as contabilidades. As contas. Francamente. Então... CNPJ com CPF. E até é bom liberar a Vitória mesmo, porque daqui a pouco aparece outra. Informações, mais Polícia notícias. Civil, Polícia Federal, não interessa Ministério o nível da Público. polícia. Porque erros administrativos acontecem, né? De fato, em todas as empresas e gestões, enfim, presidentes, diretores pontual, né, vão Mari? acertar, vão errar. Agora, desvios éticos em empresas, assim, no geral, afastamento, vai responder por isso, vai pagar por isso. Em clube de futebol é impressionante, né? Assim, a gente está falando do Corinthians porque é o destaque dos últimos anos, né? De tão grave que as situações elas se apresentam. Mas os clubes de futebol, eles tratam as coisas assim com uma noção muito real de que nada vai acontecer, de que não me pegam, de que aqui eu posso fazer tudo, o meu amor vale, eu estou sempre defendendo o que o clube precisa, assim, de uma maneira muito leviana. Não, tô defendendo o seu, mano. Não tem amor ao Corinthians, não. Esses caras, essa Satazana, Andrés, Romeu, Augusto, Duílio, esses caras aí. Só pensa num deles, mano. O Corinthians é a última opção. O campo, a bola é a última opção desses caras. Esses caras querem ficar ricos à custa do Corinthians, fazer aqueles contratos ali e tal, nebulosos. Mano, os caras não pensam no Corinthians, não. Mas o André Sanches, não pode acontecer você sendo presidente. Tá? Posso até acreditar que não tenha tido maldade. Vai devolver o dinheiro pro clube agora. Mas não pode. Não pode. Não, deixa o cartão guardado lá na gavetinha da sala da presidência, né? Não pode, né? Não pode. Sormani, pode começar você, porque esse assunto. Não, conta a história aí, Kessara, que aí você tá perguntando pra mim o que aconteceu com o cartão do André Sanches. Porque o André estava num outro lugar e usou o cartão sem querer, segundo ele. Tem aí até a explicação dele, se a gente colocar no ar. Tá inclusive no Twitter dele, se a gente conseguir colocar, eu peço um minuto. Engraçado que o cartão dele deve ter a mesma senha do cartão corporativo do Corinthians, né? Como eu falei no vídeo anterior, deve ter a mesma senha ali. Mas, na moral, ele sabia, mano. Ele sabia. Nossa, confundi aqui. Nossa, não cobraram. O cartão não cobrou. A fatura do cartão cobrou os 10 mil reais que eu gastei no final do ano. Engraçado, né? Tinha aí pro Celô e pro Fagá, na manhã, pode ir na manhã, tudo bem. Ele usou o cartão sem querer, o cartão do clube,
e gastou lá cerca de R$ 9.000. E aí, recentemente, fizeram uma varredura no cartão corporativo do clube e descobriram que a época em que o Andrés era o presidente do clube, ele usou essa bandeira, ele usou esse cartão para despesas pessoais. Perfeito? Aí, ao comprovarem que ele usou, ele reconheceu o uso indevido e está devolvendo o dinheiro com juros e correção monetária, tá? Essa é a história. Essa é a história, vocês podem comentar, mas depois eu tenho algo mais importante para dizer, que vai além, eu vou dizer agora, vai além desses 9, 10 mil reais gastos no cartão corporativo. O que eu quero saber, e aí não estou falando do Andrés, estou falando de todos aqueles que um dia colocaram as nádegas nas cadeiras mais importantes do Corinthians, tá? Nas pastas mais importantes do presidente, passando por todas as outras áreas. Eu quero saber quanto foi a comissão da Nike, se foi para alguém. Eu quero saber a história da Vai de Bet, como é que ficou. Eu quero saber se alguém recebeu alguma coisa na história do estádio. Eu quero saber do estacionamento. Afinal de contas, quem manda no estacionamento da Neoquímica Arena? Eu acho que isso é muito mais importante. Não que isso não seja, tá? Isso também é. Mas tem um volume, Sormani, Isa, maior, que precisa ser também analisado. Porque isso daí pode parecer dinheiro de pinga, não é, é dinheiro do clube. E de 10 em 10 mil, você vai juntando, daqui a pouco está o rombo. Mas eu quero saber a coisa mais volumosa. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Eu quero saber a coisa maior. Onde estão as comissões que voaram? Para onde foram? Quem manda nisso, naquilo, nas lojas, nos camarotes? Né? Quem recebe por... Ainda vai sair muita sujeira disso aí, na moral. Porque tem muita coisa que a polícia não descobriu ainda. Nos próximos meses aí vai vazar na imprensa. Todo mundo vai ficar sabendo, porque, cara, a comissão da Nike ainda não teve. Ninguém descobriu se teve intermediário ou não, né? Com a Nike, né? Mas provavelmente já aparece um intermediário aí. Mas como não foi o Augusto quem negociou, né? Vamos ver como que vai ser isso daí também, né? Porque o Corinthians tem 50 milhões para receber à vista. Agora, se não me engano, no próximo mês vai receber esses 50 milhões. E, na verdade, são 100 milhões de luvas, 50 agora, 25 no final do ano, 25 no meio do ano que vem. Então vamos ver como vai ficar isso daí, né? Porque senão, né? Indicar esse ou aquele patrocinador. É isso que esse conselho precisa cavocar. Isso que esse conselho precisa informar para a grande massa corintiana que atende pelo nome de fiel torcida, tá? Leiam aí, porque com essa letrinha aí, nem que eu tivesse a visão do homem biônico, homem de 6 milhões de dólares. Leia aí a explicação do Andrés, por favor. Isa e Sormani, por favor. Melhor você, porque a Isa também não. Eu sou tá cegueta. Sem também. Não, eu enxergo, mas é daquele jeito. Ó, eu vou começar, qualquer coisa você me ajuda. Vai. Logo que chegou a minha informação de suposta fatura com gastos pessoais meus não ressarcidos ao clube, de ordem de 10 mil reais, solicitei que apurassem a veracidade dos fatos. Confirmada a despesa, pedi que calculassem os valores com juros e correção monetária, a fim de que eu possa providenciar de imediato a quitação dessa pendência. Em mais de 6 anos de mandato como presidente do Corinthians, tendo minha vida e da minha família vasculhadas, nada foi encontrado. Assumo meus compromissos, resolvo os problemas e não terceirizo responsabilidades. Sempre foi assim e sempre será assim. Palavras do Andrés Sanches nas redes sociais. Só para lembrar, Quesada, que o José Carlos Pérez, né, que foi presidente do Santos, ele sofre o impeachment e acho que foi inclusive afastado do quadro social do Santos, exatamente por uso indevido do cartão corporativo. É um caso muito semelhante a esse do André Sanches, né? O Pérez foi afastado. Ele não faz mais parte do quadro associativo do Santos, tal. Foi banido, entendeu? E a mesma coisa aconteceu com o Modesto Roma. Não sei se do Roma foi uso indevido, do Pérez foi, entendeu? Romeu, vocês acham que vai acontecer alguma coisa com o André Sanches, mano? Não vai acontecer nada. Até agora o Romeu Tuma Júnior não falou um A, mano. Não vai acontecer nada com ele. Não vai acontecer nada. Não vai ter inquérito, não vai ter... não vão puxar nada. Vai ficar tudo por isso mesmo. Ele vai pagar
eu acho que 20 mil que ele vai ter que pagar, não vai dar nisso mesmo, vai ficar lá mandando, desmandando no clube, fazendo chapinha, não sei o que lá. Mano, não vai dar em nada, dar em nada. A verdade, Sormani, é que assim, o Corinthians é um time com um potencial enorme de arrecadação, tem muita torcida. E o grande problema do Corinthians vem justamente de má administração, de pessoas que se aproveitam de toda essa mina que é, né, essa mina de riqueza que é o Corinthians, em benefício próprio. Então não é só o André Sanches, né? A bem da verdade é que muita gente tem se aproveitado do Corinthians e por isso o Corinthians está nessa situação financeira. Porque, vamos combinar, era pro Corinthians ser um time igual ao Flamengo ou até maior, né? A gente vem, no nível vem do falando Flamengo disso. e Palmeiras. Então, porque o Corinthians arrecada muito, o Corinthians tem torcida, o Corinthians vende muito, o Corinthians tem contratos milionários. Em 2012, 2013, 2014, 2015, cara, pra mim o Corinthians ia ser o maior time do mundo, o clube do mundo ali, cara, porque a gente ganhava tudo, Libertadores, Mundial, Brasileiro, mano, a gente tinha um super time ali, nosso ataque, teve uma época ali que era Guerreiro, Renato Augusto, Alexandre Pato, cara, e do nada, né, depois de 2015, começou a desmoronar tudo, mesmo a gente ganhando o Brasileiro 2017 ali e tal, 3 paulistas na sequência, mas eu pensava que o Corinthians ia ser uma potência assim. Cara, os caras acabaram com o Corinthians. De patrocínio. Então, o grande problema do Corinthians é que lá dentro existem muitos André Sanches que gastam no cartão corporativo, que usam o dinheiro do Corinthians. Eu vou pausar por aqui, fiel. Vai ficar muito longo o vídeo. Então é isso aí. Mano, é piada de falar que não sabia disso, né? É óbvio que ele sabia. Mano, é muita grana que rola ali nos bastidores do Corinthians, negociação de jogadores da base, profissional. Tem jogadores que vieram pro Corinthians que nem era pra ter vindo, cara. A história do Léo Príncipe, um lateral direito, se não me engano, ele falou que tava desempregado, aí deram um contrato pra ele do Corinthians já pra ele assinar de 5 anos, 3 anos, né? Cara, é inacreditável. O Corinthians faz esses contratos assim. Então, mano, e a gente quer falar de bola, de futebol, é só sujeira, é só sujeira. Domingo tem jogo aí contra o Red Bull Bragantino. A gente nem sabe como que o time vai entrar em campo. O Dorival já vai ter uma cara pro time. Mas pelo que eu tô vendo aqui, falar um pouco de bola aqui, né, no finalzinho. Pelo que eu tô vendo aqui, o Dorival vai colocar o Michael de titular. Tem Michael de titular. Cara, primeiro volante ainda. O morto do Michael de primeiro volante no Corinthians. Não sei que time que o Dorival tá vendo aí nesse início de carreira dele no Corinthians. Se continuar assim e não apresentar bom futebol, a torcida vai cobrar, vai ficar ruim pra ele, porque a torcida do Corinthians, por mais que tenha esses problemas aí fora de campo, dentro de campo a gente quer ver um time minimamente ali competitivo pra... Mano, se você colocar os 11 ali, dá pra brigar, não por título, mas ali na parte de cima da tabela. Nossa defesa é fraca, mas, cara, dá pra brigar. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like. E agora, lembrando que eu vou ter que fazer esses comentários durante o vídeo, regra da plataforma, né, pra gente poder informar vocês. Então, durante o vídeo vai ter essas pausas para eu poder fazer alguns comentários, pra gente poder continuar aqui com o canal. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!